Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de imunologia e hoje nós vamos falar a respeito de antígeno. Então, nós vamos definir antígeno. Então, antígeno vem da palavra anti, que significa contra, e gen, que significa gerar. Então, ele é um gerador de algo contra. Então, trazendo para o conceito da imunologia, ele estimula a geração de anticorpos, ele é um gerador de anticorpos, Não significa ele gerar os anticorpos, Lembrando que os anticorpos são gerados pela célula B, pelo linfócito B, mas é por meio do estímulo de um antígeno que um anticorpo é gerado. Por isso, o conceito antígeno de anti, de contra, gen, de gerar, gera algo contra, e aí, dentro do conceito de imuno, aquilo que vai estimular a geração de anticorpo. Tá? O antígeno, ele é uma estrutura capaz de gerar resposta imune específica. Então, é através do estímulo do antígeno que nós vamos ter a geração de uma resposta imune específica. É através de reconhecimento da estrutura de um antígeno que vai ser gerado um anticorpo específico ou uma ligação com um linfócito T, por exemplo, específica. Então, ele é uma estrutura que vai ser capaz de gerar a resposta imune específica. E aí vem um conceito importante. Todo corpo estranho é um antígeno? Não, nem todo corpo estranho é um antígeno. Por quê? Porque nós temos alguns tipos de materiais que são materiais chamados de materiais biocompatíveis. São materiais que vão estar implantados no organismo, porém que não vão gerar uma resposta imune específica, que é o caso, por exemplo, das próteses de silicone, de platina, pinos de titânio, por exemplo, que são muito utilizados em implante dentário, em cirurgia de alguns reparos de ortopedia. Então, nem todo corpo estranho é um antígeno. Por quê? Porque conceito de antígeno é algo que gera resposta imune específica. Então, se aquilo não gera uma resposta imune específica, aquilo não é um antígeno. É um corpo estranho? Não pertence àquele sistema biológico, Um silicone, uma platina, um titânio, não pertence àquele organismo. Porém, é um material biocompatível, ou seja, ele é tolerado por aquele sistema, não gera uma resposta imune naquele sistema. Okay? Então, nem tudo que é corpo estranho, nem tudo que não pertence ao sistema biológico vai ser considerado um antígeno. Porque para ser considerado um antígeno tem que gerar resposta imune específica. Então, o conceito de antígeno é a estrutura capaz de gerar resposta imune específica. E lembrando que não é que ele gera, que ele estimula uma geração específica. Quem gera de fato, são os linfócitos, células do nosso sistema imunitário. E aí essa resposta que vai ser gerada contra este antígeno, contra essa estrutura que fez uma ameaça, que provocou o nosso sistema imunitário, nós temos dois tipos de resposta. Uma resposta que é chamada de resposta humoral, que é a produção dos anticorpos. Por que chamada de humoral? Da onde vem a palavra humoral? Vem de humores. O que são os humores? São os líquidos que nós temos no nosso organismo, os líquidos que banham os tecidos, que preenchem alguns tecidos. Então, nós vamos ter esses anticorpos dispersos nestes líquidos, seja o plasma sanguíneo, líquido extracelular, mucosas. Então, nós vamos ter essa imunidade chamada de imunidade humoral, porque os anticorpos vão estar dispersos nestes líquidos, nos líquidos corpóreos. Por isso, então, humoral. E o outro tipo de resposta, ela pode ser uma resposta imune celular, ou seja, nós vamos ter uma ligação específica de uma célula do sistema imunitário, que no caso nós temos os linfócitos T, com uma zona específica daquilo que vai ser atacado.
né, de um antígeno, nós vamos ver que, geralmente, quando a resposta imune vai se dar a algo que está intracelular, como, por exemplo, um vírus, nós vamos ter uma ação importante de linfócitos T citotóxicos. Né? Então, os linfócitos T citotóxicos, para que eles façam uma ligação específica com a célula-alvo, eles vão se ligar por meio de um receptor que ele tem na sua superfície, que se chama TCR. Esse TCR vem do inglês, né, de T-cell receptor, ou receptor de célula T. Então, nós temos aí o receptor celular do linfócito T, ou receptor de célula T, né, TCR, né, que é T-cell receptor. Okay? Então, nós vamos ter, né, essa resposta imune chamada, então, de resposta imune celular. Então, eles são, né, estruturas programadas, né, que são programadas mediante, né, a uma ativação específica a nível de núcleo, né, a nível de processo de tradução e transcrição de material genético, para que seja sintetizado essas proteínas que têm caráter específico de ligação com o antígeno. Então, o anticorpo é uma proteína, uma estrutura proteica, e esse receptor de célula T também é uma estrutura proteica de ligação específica a determinados pontos de um antígeno. É lógico que essas estruturas, tanto anticorpo quanto TCR, não vão fazer uma ligação com toda a estrutura do antígeno. Ele não vai abraçar uma bactéria, por exemplo, mas ele vai se ligar numa zona específica. Então, essa zona específica da estrutura de um ataque, por exemplo, a uma bactéria, vai se dar por meio de uma região específica que vai ser reconhecida no micro-organismo e que, então, sofrerá o processo de ligação. Hein? Então, com relação ao conceito de antígeno, então nós temos o quê? O antígeno, para que ele seja considerado um antígeno de fato, como nós vimos, é uma molécula que é capaz de gerar resposta imune específica. Seja essa resposta uma resposta humoral ou uma resposta imune celular, mas é capaz de provocar o sistema imune a dar uma resposta imune específica. Então, o antígeno, ele tem que ser capaz de gerar dois tipos de reações: a chamada imunogenicidade e a antigenicidade. Então, a imunogenicidade é o quê? É a capacidade do sistema deste antígeno induzir uma resposta imune específica. Então, a indução a uma resposta imune específica, ou seja, provocar o sistema imune de forma que ele faça uma resposta específica, é o que nós chamamos de imunogenicidade. Lembra que gene de gerar, né? Ou seja, ele vai induzir, ele vai gerar, né? Fazer com que haja uma resposta imune específica contra ele. Então, ele está provocando o sistema imunitário. Então, é isso que nós chamamos de imunogenicidade. E nós temos também uma outra característica de antígeno. Então, o antígeno tem que ser capaz de gerar antigenicidade. O que é a antigenicidade? Bom, se eu estimulei para uma resposta imune específica contra mim, antígeno, necessariamente eu tenho que interagir com essa resposta imune específica, ou seja, ela é específica para mim, logo gera, né, uma interação com esse antígeno específico para o qual ela foi gerada. Então, imunogenicidade induz resposta imune específica. Antigenicidade interage com as células ou anticorpos que foram gerados contra ele. Então, é dessa forma que acontece todo o processo, de provocar o sistema imune, gerar uma resposta e essa resposta surtir um efeito. Então, característica de antígeno capaz de imunogenicidade e antigenicidade. Induz resposta imune específica e é sensível a essa resposta imune específica, uma vez que ela é específica sobre ele.
Então, toda a resposta, né, toda substância que é imunogênica, ou seja, que gera, né, que estimula a produção de uma resposta imunoespecífica, consequentemente, ela é antigênica. Porque se ela induz uma resposta imunoespecífica, obviamente que ela é sensível a essa resposta. Então, toda substância imunogênica é antigênica. E aí, eu falei para vocês que nós temos estruturas do nosso micro-organismo que vai ser capaz, então, de receber, né, estímulo, fazer, né, o estímulo e o nosso sistema imunitário responder a este estímulo. Bom, relembrando o conceito de fagocitose, né, na fagocitose nós tínhamos o quê? Macrófago fagocitava um dado micro-organismo, né? Vamos manter nosso exemplo aqui de bactéria, fagocitava o micro-organismo. Esse micro-organismo, após fagocitose, ele era apresentado, os fragmentos dele, né? Após a digestão desse antígeno, fragmentos dele são apresentados ali na região, né, da membrana por receptores específicos no macrófago, e isso vai, então, se comunicar com os linfócitos T, que vão vir fazer o reconhecimento, verificar se aquilo é conhecido ou não do nosso organismo, e então deflagrar a resposta imune específica, se conhecido, se não conhecido, para então que seja feito o reconhecimento. Bom, mas o que está sendo apresentado ali? Então, na verdade, o que está sendo apresentado é uma estrutura que precisa ter um certo tamanho para que ela seja reconhecida. Mas nós temos dois tipos de reconhecimento. Existe uma coisa que se chama apteno. Apteno é uma substância de peso molecular muito baixa, ou seja, é uma molécula pequena. E essa molécula pequena, para que ela seja percebida pelo sistema imunitário, ela precisa se ligar a alguma estrutura. Por exemplo, uma proteína. Então, para que o nosso sistema reconheça aquela substância como estranha, aquela partícula como estranha, ela precisa estar ligada em uma estrutura do nosso sistema biológico. Proteínas, né, são muito vulneráveis e acabam fazendo bastante esse papel. Então, essa substância se liga a uma proteína do nosso sistema biológico e essa ligação da proteína com esse apteno, que é essa molécula estranha, mas que ela é tão pequena que ela estava passando despercebida pelo nosso sistema biológico, quando se liga na estrutura de uma proteína nossa, o nosso sistema reconhece que aquela proteína que é do sistema está modificada, está com alguma alteração pela presença dessa molécula aí, dessa estrutura, né, de baixo peso molecular, que se ligou na estrutura da nossa proteína. E aí, nesse momento, é gerada uma resposta imune, tá? Então, um apteno é uma estrutura tão pequena que não é capaz de gerar uma resposta imune específica. Ela não é imunogênica. Porém, quando se liga a uma estrutura do nosso sistema, por exemplo, uma proteína, ela se torna capaz de estimular o sistema imunitário, ou seja, ela se torna imunogênica, ela apresenta imunogenicidade, mas devido a essa ligação, né, com alguma estrutura do nosso sistema biológico. E aí, então, fazendo esse estímulo, né, imunogênico, é gerada uma resposta imune específica, e aí ele vai ser sensível a essa resposta imune específica. Por isso que a gente coloca os aptenos, eles não são imunogênicos, mas são antigênicos, ou seja, eles por si só não são capazes de gerar a resposta imune específica, porque são muito pequenos, mas quando acabam se ligando a alguma estrutura do nosso sistema, e aí isso se torna maior, fica capaz de ser reconhecido, e aí nesse momento, sendo reconhecido, ele vai então gerar a resposta imune específica, que é a imunogenicidade, daí então
é capaz, né, de imunogenicidade e gerado, então, resposta imune específica, ele apresenta antigenicidade, ou seja, ele vai ser sensível a essa resposta imune específica. E aí nós temos aquilo que a gente estava falando anteriormente. Quando nós temos a fagocitose, e aí nós temos a produção, né, depois da digestão ali dos nossos antígenos pelo macrófago, né? Nós vamos ter a digestão e aí os macrófagos vão pegar fragmentos desse agente que ele destruiu aí, fez digestão, e ele vai apresentar o antígeno por meio de ligações específicas, né, com estruturas, na superfície, né, da célula ali do macrófago. Isso vai fazer uma comunicação com os nossos linfócitos T helper ou T auxiliares, que vão fazer o reconhecimento se aquilo é reconhecido, já estivemos antes em contato com aquele antígeno ou não, para então dar a logística no nosso sistema imunitário, né? Se a atividade vai ser de resposta via linfócito T, via linfócito B produzindo anticorpos, enfim. Só que, o que é essa estrutura que está sendo apresentada? É um fragmento do micro-organismo. Então, fagocitou uma bactéria. Um fragmento da bactéria vai ser apresentado na membrana do macrófago. Tá? Então, um fragmento, um pedacinho, né, do agente que a gente fez a digestão ali dentro do macrófago, é que vai ser apresentado. Então, epítopo significa menor porção do antígeno capaz de gerar resposta imune. Ou seja, são esses fragmentos que são apresentados que serão reconhecidos pelo sistema imune quando ele for atacar o micro-organismo como um todo. Então, ele reconhece, ele entende porções da estrutura de uma bactéria, por exemplo. Um anticorpo, ele é uma proteína. A bactéria é uma célula. É completamente desproporcional o tamanho. A bactéria é muito grande. A estrutura do anticorpo é uma proteína. Então, eu não vou ter como abraçar essa bactéria como um todo com a estrutura de um anticorpo. O macrófago é uma célula, ele fagocita a bactéria inteira. Mas o anticorpo, ele é uma proteína, ele vai marcar a estrutura da nossa bactéria. E vai marcar onde? Em uma zona que ele reconheça. Então, ele vai reconhecer uma parte da estrutura do micro-organismo. Ele vai ter uma ligação química específica com uma região do micro-organismo. Tá? Então, isso é chamado de epítopo. É a menor porção do antígeno, ou seja, um pedacinho dele, que é capaz de gerar resposta imune específica. Essas estruturas, né, geralmente são estruturas que tem muita parte delas, né, tem proteínas na composição. Então, nós temos estruturas que podem ser contínuas ou lineares, descontínuas ou conformacionais, particulados, é o caso da cápsula de LPS, que é solúvel, né? LPS significa lipopolissacarídica, né? Ou seja, é uma associação de lipídio com açúcar, né? Lipopolissacarídica. Algumas toxinas, algumas enzimas, né? Então são estruturas capazes, né, de gerar ali uma resposta imune específica. Tá? Então, isso é chamado de epítopo. Bom, e aí, com relação à resposta imune, nós vamos ter indivíduos que são melhores e piores respondedores. E isso está relacionado a uma constituição genética. Então, nós temos indivíduos que respondem bem a determinados antígenos e indivíduos que respondem mal a determinados antígenos. Existem espécies que conseguem responder a um determinado estímulo. Existem espécies que não conseguem responder
a determinados estímulos. Por isso, inclusive, né, nós temos o cavalo, né? O cavalo é utilizado para fabricar o soro antiofídico, né? Por quê? Porque na constituição genética do cavalo, ele possui informação genética capaz de gerar, né, anticorpos específicos para neutralizar o efeito, né, do veneno das serpentes, né? Então, ele consegue fazer uma resposta imune específica contra veneno de serpente, por exemplo. Tá? Quando a gente está falando de resposta imune contra, né, de um organismo contra um outro organismo. Então, assim, quanto mais distante for filogeneticamente uma espécie da outra, maior é a resposta imune, mais desconhecido para aquele organismo é. Né? Então, imagina uma bactéria, né, num ser humano. Então, nós temos uma distância filogenética grande. Por isso, uma resposta imune de maior intensidade é constituída. Tá? Nós temos também, dentro da mesma espécie, a geração de resposta imune específica. Né? Claro que os indivíduos são diferentes geneticamente, né, principalmente no padrão de imunogenética, que vai ser tema de um outro momento, mas nós temos também possibilidade, né, de algumas trocas entre indivíduos, como, por exemplo, transfusão de sangue. Só que, na transfusão de sangue, mesmo sendo indivíduos da mesma espécie, nós vamos ter os haloantígenos. O que são haloantígenos? São constituintes, né, de indivíduos de mesma espécie, mas que induz resposta imune específica, que é o caso do sistema ABO. Então, no sistema ABO, nós vamos ter indivíduos do tipo A, B e 0, né, que a gente chama de tipo O, que é o tipo 0. E esses indivíduos vão... as transfusões que são possíveis entre esses indivíduos vão depender de algumas características, né, dessas estruturas de hemácia. Então, nós vamos ter, o indivíduo O pode doar para quem é A e B, isso sem considerar fator RH, né? Então, nós vamos ter características, aí individuais, né, dentro da mesma espécie, que vão gerar também resposta imune específica. Tá? Mas nós temos também, num outro momento, vamos tratar de resposta aí com relação ao sistema ABO. Na vacina, né, nós vamos ter a imunização, né, chamada de imunização artificial ativa. O que é uma imunização artificial ativa? Por que é artificial? Artificial porque eu vou pegar um certo agente, eu vou pegar um antígeno, e vou induzir, inocular num indivíduo, seja esse antígeno enfraquecido ou fragmentado, nós vamos inocular no indivíduo para que esse indivíduo faça, né, o sistema imune do indivíduo faça o reconhecimento daquele antígeno, produza anticorpos e deixe isso na memória do sistema imunitário. Então, a imunização chamada de artificial é porque eu vou induzir. Como é que ela seria se fosse uma imunização natural, né? Ativa natural? Seria eu contrair a doença. Então, a partir do momento em que eu contraio a doença, eu entro em contato com o antígeno, isso vai gerar uma resposta imune específica e eu vou produzir, então, essa resposta, né, anticorpos, TCR, na estrutura de linfócito T, e aí vou passar a responder a este antígeno. Então, isso seria induzido naturalmente. Mas nós temos também a imunização, né, a partir do momento que a gente descobriu que isso se comportava assim, o desenvolvimento da vacina, que aí é uma imunização artificial ativa. Então, a gente captura aquele antígeno, enfraquece ou fragmenta e faz a administração dele, seja por via, né, intramuscular ou via oral. Então, via intramuscular ou via oral. Muitas, né, são aplicadas no braço e, por exemplo, a da poliomielite, né, é pela gotinha, né, que as crianças recebem a administração dela. Okay?
Em vacinas, nós vamos ter alguns elementos que são chamados de adjuvantes. Esses adjuvantes são substâncias que são dispersas ali no líquido, né, da vacina e que vão intensificar a resposta imune, né? Então, por exemplo, o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele vai intensificar a resposta imune. A presença do sulfato de alumínio, né? É como se isso chamasse um pouco mais de atenção do sistema imune para aquele local para fazer o reconhecimento daquele antígeno. Nós temos também os chamados superantígenos. Superantígenos são alguns tipos de micro-organismos que, devido à sua constituição, eles geram uma estimulação grande do sistema imunitário, né? Então, eles têm a capacidade de gerar uma estimulação muito e maior, né, do que outros tipos no sistema imune. Ou seja, ele vai ativar sistema imune humoral, sistema imune celular, sistema complemento, que é um assunto de um outro momento também. Então, são chamados de superantígenos. Isso se dá, geralmente, à sua característica química. Nós temos alguns micro-organismos que possuem na sua parede celular uma estrutura chamada de LPS. LPS é lipopolissacarídeo. Então, ele produz uma matriz lipopolissacarídica. E essa estrutura, ela é uma estrutura que exacerba bastante a resposta imune sobre aquele antígeno. Okay? Então, superantígenos são aqueles que têm a capacidade de gerar, né, um grande estímulo ao sistema imunitário. Então, essa é a característica aí que nós estamos descrevendo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.